Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 2, Parte 3, Capítulo 124. Todo Pokémon? Isso é besteira, gritou Axel. Ele simplesmente não conseguia acreditar naquilo. Uma coisa era exagerar, mas outra completamente diferente era dizer que Sam era fria. Deixe-me terminar. As crianças de hoje em dia não são paciente suspiro. O que você ouviu está certo. Todo Pokémon tem o potencial de se tornar um deus, mas depende de quanto tempo eles têm e do trabalho duro que eles fazem e do seu potencial. Suponha que seu Charmeleon pudesse atingir o nível de deus em 2000 anos. Se ele trabalhasse duro, ele poderia atingir em 1500 anos, mas um Charizard normal só poderia viver até 700 anos se alcançasse o nível de mestre. Então, normalmente é impossível atingir o nível de deus para um Pokémon normal. Mas isso não significa que eles não poderiam. Ok, mas isso ainda é algo enorme. Nunca ouvi falar sobre isso. Você não ouviu falar sobre isso porque as pessoas normais hoje em dia não sabem sobre isso. Isso se perdeu nas páginas da história. Voltando ao nosso tópico, cada Pokémon era diferente nos tempos antigos. Alguns deles eram grandes, alguns tinham tipagens diferentes e alguns pareciam diferentes. Nos tempos antigos, Charizard era um Pokémon do tipo dragão. Não pergunte como eu sei disso, eu não poderia revelar a você. Mas de acordo com minha teoria, sinto que Charizard poderia se tornar um Pokémon do tipo dragão, poderia atingir o rank Deus. Claro, é apenas minha teoria, mas pessoalmente, vendo todo o seu progresso, estou confiante, disse Ok. Então, você sabe por que eu disse que você tem sorte de ter Charmeleon com um tipo de dragão como poder oculto? Perguntou Ok. Sim, mas somente se minha teoria for corrigida, disse Axel. Mesmo que não, um Charizard tendo um tipo dragão é um bônus enorme. Você teve sorte. O poder oculto do meu Charizard é pedra, disse Ok. Ele nem consegue imaginar os cursos de treinamento e o trabalho duro que Ok e Charizard tiveram que passar para chegar a esse estágio. Então, depois de receber essa palestra, Axel teve uma mudança em seu coração e começou a apreciar Charmeleon tendo o tipo dragão como seu poder oculto. Axel deu um tapinha na cabeça de Charmeleon e foi até Nidorino por usar o TM final. Nidorino também levou 15 minutos para mostrar quaisquer alterações e finalmente Axel recebeu a notificação. Jin. Nidorino despertou seu poder oculto. Poder oculto, elétrico. Axel não sabia o que dizer sobre isso. Ele tinha visto muitos usuários de veneno em animes na Terra, mas nunca se deparou com nenhum elemento que fosse compatível com veneno. Quase todos eles falavam sobre a potência do veneno e vários tipos de venenos, mas não havia fusão com outros elementos. Elétrico era uma boa tipagem, mas Axel não tinha ideia de como o tipo venenoso iria sinergizar com elétrico. Axel pensou em pensar sobre isso no futuro. E agora, finalmente, 5 dos Pokémons de Axel despertaram seu poder oculto. Axel estava no primeiro estágio de atingir seu objetivo. Ele não sabia como tirar proveito de todos eles, então precisava de um tempo para pensar sobre isso. Já se passaram 6 meses. Conforme a missão principal do sistema, ele deveria ganhar o campeonato dentro dos próximos 1,5 anos. Agora parecia um sonho impossível. Ele poderia ganhar o próximo distintivo de ginásio, já que o líder do ginásio usaria apenas 3 Pokémon raros, mas para os próximos 3 distintivos, o líder do ginásio usaria pelo menos um Pokémon de nível elemental. E isso era pelo menos. Então o líder do ginásio podia usar mais de um Pokémon de classificação elemental. Então, a menos que algo drástico acontecesse, Axel não tinha nenhuma esperança de ganhar o campeonato da região de Kanto em 1,5 anos. Axel ficou sobrecarregado com tudo isso, então respirou fundo e tentou se acalmar. Vamos começar com Bulbasauro, ele pensou. Nome do Pokémon, Bulbasauro, idade 5 meses. Habilidade, crescer demais. Habilidade oculta, clorofila. Potencial, marrom. Saúde, 120 ataque, C+. Agilidade, C+, defesa, C++. Ataque especial, B, defesa especial, B+. Até agora, ele tinha acabado de aprender 3 novos movimentos. Semente sanguessuga, bola de energia e terreno de plantas. Axel sentiu que ele iria treiná-lo nesses movimentos até o pico. Essa foi a razão pela qual ele decidiu deixar Bulbasauro aprender tudo de uma vez. Ele queria combinar semente sanguessuga e terreno de plantas para fazer algo incrível. Mas Axel sabia que isso não seria possível até que ele evoluísse, então, ele pensou em não fazer isso agora. A lista de movimentos que Axel queria que Bulbasauro aprendesse agora era: 1. Enraizado. 2. Pulso de terreno. 3. Pó venenoso. 4. Pó para dormir. 5. Raio solar. 6. Crescimento. 7. Semente de bala. 8. Bomba de lodo. 9. Terremoto. Ele tinha planos para todos eles, mas sabia que sobrecarregar Bulbasauro com todos esses movimentos agora seria demais. Então, ele queria que Bulbasauro treinasse os movimentos existentes e os levasse ao nível desejado. Então, o dia 1 seria jato de lama, substituição e bola de energia com dia ensolarado e síntese. O dia 2 seria folha navalha, investida, chicote de cipó, terreno de plantas com semente sanguessuga. E então ele giraria por um mês. Ele não queria que Bulbasauro dominasse investida, mas como ele ainda era uma criança aos olhos de Axel, ele sentiu que deveria ter uma boa base. E ele também queria que todos eles dominassem seu poder oculto em 100%. Então ele adicionou o esguicho de água e dança da chuva para Bulbasauro. Esguicho de água encharca o usuário com água para aumentar a resistência ao fogo e dança da chuva convoca a chuva. O primeiro era para o dia 1 e o último era para o dia 2. Capítulo 125. A propósito, como Bulbasauro conseguia aprender novos movimentos tão rápido? Era obviamente com a ajuda de TMS.
Morando com Ok, ele tinha livre acesso a essas coisas. Agora, chegando ao Nidorino foi um pouco complicado. De acordo com as estatísticas, o Nidorino era o melhor do time do Axel. Ele tinha sido bem criado e tinha um bom domínio dos movimentos também. Mas diferente de Shedinja, Beedrill ou Bulbasauro, Axel não tinha pensado muito sobre seus movimentos modificados, evoluídos ou novos. Axel não tinha muita experiência com tipos de veneno, então ele pensou em dar a si mesmo uma semana para pensar sobre isso. Para Shedinja, suas estatísticas atuais eram: nome do Pokémon, Shedinja, idade 1,6 anos. Apelido do Pokémon, Marcos. Habilidade, Super Guarda. Habilidade oculta, nenhuma. Potencial, vermelho. Saúde, 30 ataque, B. Agilidade, A++ defesa, C+. Ataque especial, A defesa especial, D++. Núcleos, fantasma 100%. Poder oculto, psíquico, 0%. Dos movimentos atuais, Axel queria que Shedinja se concentrasse em hipnose, esgueirar-se nas sombras, devorador de sonhos, agilidade, gravidade, zumbido de inseto, bola nas sombras e salto nas sombras. Axel queria que Shedinja aprendesse 2 novos movimentos que eram substituição e troca aliada. Ele tinha planos bem grandes para esses 2 movimentos. Ele ficaria em Ok por 2 meses. Então, no primeiro mês, ele queria dominar esses 10 movimentos e trazê-los a um nível aceitável. A maioria dos movimentos tem um bom domínio, mas bola das sombras, salto de sombra, substituição e troca aliada não. Ele não queria que Shedinja fizesse planos para o dia 1 e dia 2 como Bulbasauro, já que ele já era maduro o suficiente para criar uma rotina para si mesmo. Axel só queria que Shedinja, Nidorino, Beedrill e Charmeleon lutassem com os Pokémon de Ok, não o time principal, pois ele não conseguia fazer nenhum estrago nele. Uma vez a cada 3 dias para ganhar experiência de batalha. Bulbasauro ainda era muito jovem para lutar em intervalos regulares. Agora, chegando a Charmeleon, ele tinha feito planos para isso, mas não iria contar até que ele percebesse seus erros e se desculpasse. E finalmente Beedrill. Nome do Pokémon, Beedrill, idade, 8 meses. Habilidade, Enxame. Habilidade oculta, Franco Atirador. Potencial, vermelho. Saúde, 700. Ataque, A++ agilidade, A. Defesa, A. Ataque especial, A. Defesa especial, B++. Núcleo, inseto, 10%. Poder oculto, psíquico, 0%. Beedrill não tinha nenhum movimento novo para aprender. No momento, Axel estava contente com isso. Ele só queria que ele dominasse os movimentos existentes, exceto picada venenosa, teia elétrica e endurecer. Axel também queria maximizar o núcleo do tipo inseto para 100% como Shedinja. E ele queria melhorar resolução do estágio 1 para o estágio 2. Ele sabia que seria extremamente difícil fazer isso agora, mas tinha que começar em algum momento. Ainda faltavam 5 dias até Absol chocar do seu ovo. Axel estava muito animado com seu novo Pokémon. Shedinja, Nidorino, Charmeleon e Beedrill foram instruídos a lutar contra um dos Pokémon de Ok, que não era do time principal, a cada 3 dias. Então, na semana seguinte, eles lutaram 2 vezes e nenhum deles conseguiu vencer. Até mesmo os piores Pokémon de Ok eram classificados como Pseudo-Rei. Mesmo que os Pokémon tenham diminuído seus ataques e defesas a um nível considerável, o time de Axel não conseguiu superar a experiência que o time de Ok tinha. Shedinja fez uma bela apresentação, mas ainda assim foi derrotado no final. Charmeleon agora podia sentir a diferença entre seus companheiros, pois Axel não estava instruindo. Ele estava lentamente percebendo que ter um treinador era diferente do treinamento em si. Exceto por Bulbasauro, Magikarp e Gogoat, nenhum dos outros era amigável com ele. Então, ele estava começando a se sentir sozinho e rejeitado também. Estava começando a perceber que tinha cometido um erro, mas Axel queria que ele se desculpasse primeiro. Ele não podia ter seus Pokémons desobedecendo-o. Ele também se sentia mal por Charmeleon, mas ele tinha que ser rigoroso. Os 7 dias de treinamento tiveram alguns resultados positivos para a equipe. Como eles estavam hospedados no castelo de Ok, não havia escassez de comida e recursos, os Pokémons se desenvolveram rápido. Uma das principais razões para seu rápido desenvolvimento foi devido ao talento de Axel, crescimento excessivo. Desde que eles perderam miseravelmente para Charizard e outros Pokémons do time de Ok, eles perceberam o quão fracos eles eram. Então, eles queriam ficar mais fortes e todos eles trabalharam duro, até mesmo Charmeleon. Todos eles, Axel, Ok, Blue, Daisy, Absol, classificação Rei, e a equipe de Axel estavam agora dentro do centro de pesquisa. Eles estavam em uma formação circular e dentro do círculo havia um ovo de cor escura. Era o ovo de Absol. Todos eles queriam ver o processo de eclosão, mas Absol deveria ver Axel primeiro para considerá-lo como um treinador. Então, Ok disse a todos para recuarem. Lentamente, o ovo começou a se mover e balançar. Rachaduras começaram a se formar de dentro e Axel podia ver um pequeno Pokémon tentando o seu melhor para sair. Axel sabia que não deveria ajudá-lo, pois ele deveria fazer isso sozinho. Demorou 5 minutos, mas o ovo finalmente quebrou e um Pokémon surgiu. O Pokémon era pequeno. Era um Pokémon mamífero quadrúpede com corpo azul escuro a preto coberto de pelo branco. Tinha uma gola em volta do pescoço e peito e um tufo no topo da cabeça. Sol, gritou suavemente. Capítulo 126 e 127. O bebê Absol viu Axel pela primeira vez e o rei classificou Absol em primeiro lugar. Então, ele os considerou como seus pais. Ele lentamente começou a se mover em direção a eles, mas suas pernas estavam flexíveis, pois ele tinha acabado de nascer. Depois de alguns segundos, ele chegou perto de Axel e Axel finalmente o pegou e o segurou firme em seus braços. Axel sempre amou cachorros.
Absol tecnicamente não era um cachorro, mas havia muitas similaridades entre eles, então Axel estava feliz em ter Absol. Abraçando-a com força, Axel sussurrou no ouvido de Absol: "Bem-vindo à família, Absol. Eu faria de você o Absol mais forte que já existiu." O grupo fez uma mini festa comemorando o nascimento do novo Pokémon de Axel. O Rei Rank Absol também estava presente. Ele estava lambendo seu bebê com o máximo de cuidado. Absol já tinha pensado em sua mãe e Axel como seus pais. O bebê Absol era uma fêmea. Este era o único Pokémon fêmea no time de Axel, exceto o Gogoat. Como era um bebê e super fofo, todos os Pokémon do time de Axel estavam brincando com ele. Axel não teve problemas com isso, pois ele também queria que Absol sentisse que ele era parte da família. Axel pensou muito sobre os planos de Nidorino. No que um Pokémon poderoso do tipo veneno poderia ser bom, ele deliberadamente não assistiu a nenhuma batalha de Pokémon de classificação mais alta usando veneno como seu tipo principal. Isso foi feito porque ele queria que seu suco criativo fluísse. Depois de pensar muito sobre isso, Axel chegou à conclusão para Nidorino. Era a potência do veneno de Nidorino. Havia vários tipos de venenos como veneno para dormir, veneno paralisante, veneno que come saúde e muitos mais. Ele poderia deixar Nidorino usar vários tipos de venenos, mas levaria muito tempo. Ele pensaria sobre isso no futuro. No entanto, agora a única coisa que importa no veneno é sua potência. Axel queria capitalizar isso. Havia muitas maneiras de aumentar a potência do veneno de Nidorino. 1. Aumentaria gradualmente após aumentar seus níveis e maestria de movimento. 2. Quaisquer recursos raros que aumentariam a potência do veneno. 3. Ou quaisquer movimentos criativos que aumentem a potência do veneno. O primeiro seria feito gradualmente, então ele não pensou nisso. O segundo é impossível agora, pois tais recursos eram muito raros e o terceiro é a única coisa que ele poderia fazer para ajudar Nidorino agora. Axel continuou olhando para muitos movimentos do tipo veneno. Ele ficou feliz que havia muitos deles com uma variedade de efeitos, como choque venenoso. O poder desse movimento aumentaria se o alvo fosse envenenado. O movimento basicamente causa dano de choque que penetra o veneno no alvo ainda mais. Esse movimento era perfeito para Nidorino e Axel estava confiante de que Nidorino poderia evoluir esse movimento, já que o tipo poder oculto de Nidorino era elétrico. Mas para que isso acontecesse, Nidorino precisava ser proficiente em golpes elétricos, o que não era o caso. Desamparado, Axel perguntou a Oki se havia um recurso ou um lugar onde ele pudesse aumentar a potência do veneno de Nidorino. Mas a resposta o decepcionou. Como se viu, havia muitos recursos além de farpa venenosa, que era melhor e estava disponível. Mas Axel não conseguiu obtê-lo, porque em primeiro lugar, eles eram muito raros e caros. E segundo, como Nidorino era apenas um Pokémon raro, ele não conseguia digerir tais recursos que tinham alto poder de veneno. A única maneira era Nidorino construir lentamente a resistência ao veneno e a potência de seu veneno e então inalar tais recursos. Foi por isso que Koga disse a Axel para não usar o veneno de 100 anos nos estágios iniciais, mencionado nos primeiros capítulos. E também havia muitos lugares que seriam bons para aumentar a potência do veneno. Mas eles eram extremamente perigosos para Axel agora. Mas Axel não iria desistir. Então, ele teve uma ideia muito ousada. Nem ele sabia que daria certo. Porque para isso acontecer, Nidorino teve que aprender 2 novos movimentos que nunca existiram antes. Ele queria que Nidorino aprendesse a versão Rasengan do veneno. Para isso, Nidorino tem que criar uma bola de veneno, que nunca foi criada antes e também aprender a espiralá-la em um formato redondo para aumentar sua velocidade e potência. Obviamente, o Rasen Shuriken era muito mais poderoso que o Rasengan, mas Axel sabia que Nidorino não conseguiria dominar o Rasen Shuriken naquele momento. Então, o que eram Rasengan e Rasen Shuriken? No mundo de Naruto, Rasengan era uma bola giratória de chakra formada e mantida na palma da mão do usuário, e o Rasen Shuriken era uma versão evoluída do Rasengan. O giro perfeito do chakra em uma bola era o que tornava o Rasengan poderoso. Então, por enquanto, Axel queria que Nidorino fizesse uma bola de veneno. Axel pediu a Shedinja para ajudar Nidorino nisso, pois Shedinja conhecia a bola das sombras. Então havia semelhanças no formato dela, e ele também disse a Nidorino para praticar choque elétrico, como de costume para aumentar sua maestria. O nascimento de Absol foi uma ocasião feliz para todos, exceto para Charmeleon. Isso se deveu a apenas um motivo. Charmeleon estava com ciúmes da atenção que Absol estava recebendo. Não era tão cruel intimidar Absol quanto era seu orgulho. Mas antes de Absol, Charmeleon estava na fase de bebê e costumava receber a mesma atenção que Absol. Então percebeu o quanto era amado quando viu Absol e se arrependeu de ter lutado com os membros de sua equipe. Agora ele sabia que estava errado e quase todos, incluindo seu treinador, o ignoravam por causa de seu comportamento. Ele pensou muito no que deveria fazer agora e chegou perto de Axel para dizer. Capítulo 128. O que foi, Charmeleon? Perguntou Axel. Charmeleon abaixou a cabeça e disse Charmeleon. Então, você quer se desculpar comigo? Charmeleon assentiu. Ok, mas você também tem que se desculpar com o resto da equipe, disse Axel. Charmeleon assentiu e fez o mesmo. Ele foi individualmente até Shedinja, Beedrill, Nidorino e Gogoat e se desculpou por seus erros. Axel ficou muito feliz com isso. Este foi um bom desenvolvimento de personagem para Charmeleon. Ele havia aprendido que apenas ter um bom potencial e uma boa tipagem de espécie não era o suficiente para ser melhor. Axel tinha feito alguns planos para o desenvolvimento de Charmeleon. Ele pensou em discutir isso com Charmeleon amanhã. Já era noite. Um bom trabalho deve ser iniciado de manhã cedo para dar sorte.
Foi isso que sua mãe lhe ensinou. Axel também ensinou Blue e Ok a arte secreta de fumar. Ambos eram viciados nisso. Axel sentiu que ambos seriam viciados em maconha em série se ele introduzisse a erva neste mundo. Este era o último dia de Blue no castelo. Ele tinha que ir explorar algumas ilhas desconhecidas amanhã, à noite. Então, Blue, que ilha desconhecida é essa que você vai explorar amanhã? Perguntou Axel depois de soltar a fumaça. Não sei sobre isso. É chamado de desconhecido por um motivo, Axel, disse Blue sarcasticamente. Eu sei disso, mas alguma pesquisa deve ter sido feita sobre sua atmosfera ou habitat, pelo menos pelos drones, disse Axel. Mesmo que ilhas desconhecidas fossem exploradas, pesquisas básicas eram feitas por drones sobre sua atmosfera, habitat e qualquer avistamento de Pokémon. Axel sabia disso. Sim, os drones cumpriram seu dever, mas o problema é que o lugar é extremamente nebuloso, tanto que não dava para ver muita coisa lá dentro. Faíscas de relâmpagos podiam ser vistas na ilha, mas isso era tudo o que os drones conseguiam ver. É certamente misterioso. Eu e 4 antigos campeões fomos designados para explorar aquele lugar. Foi estimado que o lugar pode ser muito perigoso. Por enquanto, temos apenas a tarefa de observar a camada externa da ilha e reportar a liga, disse Blue. Isso não é muito perigoso? Quero dizer, eu sei que você é poderoso porque é um antigo campeão, mas por que correr esse risco? Perguntou Axel. Axel não conseguia entender por que Blue correria esse risco. Axel, quando você chegar à minha idade e estágio, você sentirá que as surpresas que o mundo atual conhecido lhe fornece não são o suficiente. Você terá que encontrá-lo por si mesmo. Cerca de 70% deste mundo ainda é inexplorado e desconhecido. O mundo é muito grande, vasto e perigoso para explorarmos. Sinto que se eu pudesse explorar pelo menos 20% dessas terras desconhecidas, poderíamos aprender muito mais sobre Pokémons, disse Blue. Diferentemente dos jogos e animes, o mundo atual em que Axel vivia era muito grande. Era tão grande que 70% dele ainda era inexplorado. Isso se devia a muitas razões. Uma delas era o perigo do desconhecido. Axel sentiu que também deveria explorar esses lugares desconhecidos, mas sabia que estava muito fraco agora. Comparado aos líderes deste mundo, Axel era como uma formiga. Mas ele também sabia que tinha um sistema e que tinha acabado de começar sua jornada. Mas Axel adicionou explorar novos lugares à sua lista de desejos. Ele faria isso um dia, talvez depois de se tornar um campeão da região de Kanto. Enquanto conversavam, o pequeno Absol ainda estava no colo de Axel tomando leite da mamadeira. Ele estava em seu estágio de bebê. Axel tinha acabado de pegá-lo na Pokébola para saber seus movimentos e ficou surpreso e eufórico ao vê-lo. Nome do Pokémon, Absol, idade, 1 dia. Habilidade, super sorte, bloqueado. Habilidade oculta, justificado, bloqueado. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 50-50. Ataque, F. Agilidade, F. Defesa, F. Ataque especial, F. Defesa especial, F. Primeiro de tudo, ele tinha potencial escuro. Apenas Charmeleon em seu time tinha isso. Era muito necessário, pois Absol estava realmente atrás na hierarquia de poder do time. Ambas as suas habilidades estavam bloqueadas, mas Axel esperava por isso. Todos os seus movimentos eram classificados como F, o que também era esperado. Mas os movimentos foram o que deixou Axel eufórico. Ele sabia o movimento de ovo, tela mágica. Era um bom movimento se usado estrategicamente. Corte noturno e escuro pulse eram movimentos do tipo escuro que eram muito bons. Mas a anomalia era gume de pedra. Absol conseguia aprender esse movimento, mas não quando era um bebê. Gume de pedra é um movimento forte do tipo sombrio que qualquer Pokémon aprenderia nos estágios finais, mas Axel não iria reclamar disso agora. Absol precisava de pelo menos uma semana de cuidados. Depois disso, ele poderia treinar lentamente e se acostumar. Axel tinha muitas expectativas altas de Absol e tinha certeza de que ele completaria essas expectativas. Depois que os 3 ficaram bêbados com comida, álcool e cigarros, eles decidiram encerrar a noite. Axel foi para seu quarto e caiu na cama. Amanhã seria um novo dia. Ele começaria os novos planos de treinamento de Charmeleon e Nidorino. Ele fechou os olhos e imediatamente adormeceu. Capítulo 129 e 130. Era uma manhã ensolarada e brilhante. Axel tinha feito suas tarefas matinais e agora estava no campo de treinamento. O castelo de Ok também tinha um campo de treinamento. Ok tinha decidido revelar seu novo sucessor depois de 2 meses, quando Axel deixaria este lugar. Ok só queria que Axel tivesse um pouco mais de tempo para ficar mais forte. Ser o sucessor de Ok tinha muitos benefícios, mas Axel também atrairia atenção negativa. Axel agora estava olhando para as estatísticas de Charmeleon. Nome do Pokémon, Charmeleon, idade 5 meses. Habilidade, combustão. Habilidade oculta, energia solar, bloqueado. Potencial, preto. Saúde, 500 ataque, D++. Agilidade, E++ defesa, C. Ataque especial, D++ defesa especial, D. Poder oculto, dragão, 0%. Era muito cedo para pensar em qualquer novo movimento criativo para o Charmeleon, pois ele não estava totalmente evoluído. Mas ter o sistema contornou esse requisito para Axel. Então, o que é um dragão em seu verdadeiro sentido? Axel ouviu muitas histórias e viu muitos animes sobre dragões. Dragões são criaturas místicas que possuem uma grande quantidade de poder. Eles são chamados de encarnação da própria magia. De acordo com Axel, um dragão deve ter as seguintes capacidades. 1. Orgulhoso, verifique. 2. Inteligente, desmarque. 3. Grande quantidade de poder mágico, desmarque. 4. Rugido do dragão, desmarque. 5. Escamas de dragão, desmarque. 6. Alta defesa e muito poderoso, desmarque. Charmeleon só tinha uma qualidade, que era ser orgulhoso. Ele não tinha nenhuma outra qualidade.
Axel sentiu que se ele quisesse que Charmeleon fosse realmente um dragão em seu verdadeiro significado, ele deveria ter pelo menos essas 6 qualidades básicas. Mas isso era apenas sua fantasia. A partir de agora, Axel queria que Charmeleon se concentrasse em alguns movimentos novos. Eles eram carga de chamas, descanso e cauda de ferro. Esses movimentos foram cuidadosamente escolhidos por Axel para o futuro de Charmeleon. Carga de chamas cobriria todo o corpo do usuário com fogo e aumentaria sua velocidade. Axel queria evoluir esse movimento para uma armadura de fogo, onde Charmeleon teria uma boa defesa e maior poder de ataque com boa velocidade também. Essa era uma combinação 3 em 1. Descanso era para um propósito estratégico. Axel não tinha planos imediatos para isso, mas sentiu que seria um movimento valioso no futuro. E cauda de ferro era para fazer sua cauda durável e poderosa. Espécies de Charizard tinham alguma conexão com sua cauda e a chama nela. Era uma de suas fraquezas. Então, ele queria remover essa fraqueza. Axel também queria que Charmeleon praticasse todos os movimentos existentes, exceto Brasa e Energia Dracônica. Brasa, porque ele já conhecia Lança-Chamas e Energia Dracônica, pois Axel não estava confiante de que Charmeleon poderia sobreviver usando esse movimento. Energia do Dragão é um movimento característico de Regidrago. Axel não sabia porque Charmeleon sabia esse movimento, mas como era um movimento característico de um Pokémon lendário, Axel sentiu que Charmeleon seria seriamente danificado se o movimento fosse usado. Todos os novos movimentos foram aprendidos em um dia por Charmeleon devido à ajuda de TM. Charmeleon parecia ansioso para treinar e se tornar poderoso. Essa mudança em sua natureza impressionou Axel. Charmeleon e Absol tinham maior potencial entre os outros em sua equipe. Então, ele estava confiante de que Charmeleon alcançaria o mesmo nível que seus outros membros da equipe muito em breve. Nidorino agora estava decidido a criar seu novo movimento, Bola de Veneno. Ele estava aprendendo com Shedinja e também usando sua própria imaginação. Salto no tempo, 1 mês. Todos os Pokémon de Axel melhoraram conforme suas expectativas. Nidorino finalmente aprendeu Bola de Veneno como seu novo ataque. Levou quase 1 mês para ele aprender. Axel queria que Nidorino subisse o movimento para pelo menos 10 antes que ele pudesse instruí-lo a girá-lo como um Rasengan. Charmeleon era excepcional em seu treinamento. Ele havia melhorado aos trancos e barrancos. No entanto, o progresso do poder oculto foi muito lento. A maior melhoria foi de Shedinja, que foi de 6%. Bulbasauro e Charmeleon nem sequer tiveram uma porcentagem de incremento. Axel sentiu que a menos que um Pokémon atingisse uma classificação incomum ou rara, eles não poderiam avançar nisso. Axel agora percebeu por que todos os treinadores anteriores desistiram do poder oculto, porque era extremamente difícil de desenvolver. Se Axel não tivesse a barra de progresso do sistema, então ele também teria desistido. Mas Axel estava feliz que pelo menos houve uma melhora. Ele contou suas descobertas para Mark censurando a parte do sistema. Mark muito animado para saber os resultados. Então, você acha que seus Pokémon tiveram alguma melhoria no poder oculto? Perguntou Ok. Sim, porque sinto que o uso de agilidade e gravidade por Shedinja é mais suave do que antes. Beedrill também parece ter tido alguma melhora, mas não posso dizer o mesmo dos outros, disse Axel, porque Nidorino também não teve nenhuma melhora em poder oculto. Isso foi porque ele aprendeu choque elétrico, enquanto Shedinja e Beedrill aprenderam movimentos físicos muito antes. Então estou feliz por você, disse Ok com um sorriso. Obrigado. Sinto que poder oculto não é um movimento, mas uma tipificação. A razão para sua impopularidade pode ser devido a isso, porque achamos que é um tipo de movimento. Talvez. Se você está confiante nisso, então vá em frente. Eu conversei com o professor Bourne e ele ficou com ciúmes porque desistiu de você, disse Ok com uma atitude risonha. Bem, ele deve ser, disse Axel com um sorriso. O professor Bourne foi a primeira pessoa a quem Axel recorreu para sua teoria em Evolutions, dito no capítulo 2. Mas Bourne desistiu de Axel pensando que Axel era apenas um garoto com muita imaginação. Mas a teoria de Evolutions foi provada por Axel alguns meses atrás. Então, era natural que Bourne estivesse arrependido e com ciúmes. Capítulo 131. Axel estava tendo uma conversa feliz com Ok. Ele deve dizer que gostou da conversa com Ok. Foi ao mesmo tempo informada e hilária. Ok tinha seu jeito com as palavras. Enquanto conversavam, Axel recebeu uma notificação do sistema DIN. Bulbasauro está evoluindo. É recomendado que o hospedeiro esteja por perto quando ele evoluir, ou o Pokémon seria hostil ou até mesmo hostil. Você quer interromper a evolução à força? Você quer estender a evolução? Condição estendida, até que todas as suas estatísticas sejam a mais, oh merda, gritou Axel e correu em direção ao campo de treinamento onde Bulbasauro estava. Estenda a evolução, gritou Axel em sua mente para o sistema. DIN. O pedido de anfitrião foi negado. Só poderia ser feito se o anfitrião estivesse próximo de seu Pokémon. Então, para a evolução à força, disse Axel, DIN. Ao fazer isso, o anfitrião receberia recompensas e punições. Faça isso, disse Axel, eles já tinham chegado ao portão do campo de treinamento a essa altura. Ok também estava seguindo Axel, pois viu Axel em um estado muito nervoso. Assim que eles abriram o portão, Ok e Axel viram a luz da evolução de Bulbasauro. O Bulbasauro está evoluindo? Como você sabia? Perguntou Ok. Mas Axel não tinha tempo para inventar uma história agora. Depois de alguns segundos, a luz da evolução de Bulbasauro parou e ambos viram Bulbasauro parado, confuso. Seu Bulbasauro forçou a parada da evolução? Nunca ouvi um Pokémon parando sua primeira evolução. Já vi Pokémon parando sua evolução final, mas não a primeira quando o Bulbasauro ainda tem a evolução final de Venusauro. Disse Ok. DIN. A evolução foi interrompida à força. DIN. O anfitrião é recompensado com uma recompensa e 2 punições. Droga, gritou Axel internamente.
Ele já tinha estado nessa situação antes quando Veedon estava evoluindo. Axel não estava por perto e o sistema lhe deu uma recompensa e 3 punições. Pelo que Axel conseguiu entender, ele poderia estender o processo de evolução devido ao sistema, mas ele tinha que estar lá para testemunhar. Ele esperava que a punição dessa vez não fosse tão severa. Diga-me primeiro as punições, disse Axel Jin. Punição 1. A recompensa pela missão principal, Shedinja alcançando o nível de rei, foi cancelada. Punição 2. Ambos os olhos do hospedeiro foram desativados temporariamente por um mês, e então a escuridão. Axel não sabia quando acordou, mas não conseguia enxergar. Ele podia sentir que estava em uma cama e pelo cheiro dos remédios ao redor dele, ele tinha certeza de que estava em um hospital, mas não conseguia enxergar. Axel tentou abrir seu sistema. Foi um alívio que ele pudesse pelo menos ver o sistema e usá-lo, mas nada mais. Axel, você acordou. Estávamos assustados. O que aconteceu com seus olhos? Gritou Ok. Axel tinha olhos azuis, mas agora eram brancos, brancos puros. Não era como se a cor dos olhos tivesse mudado, mas como se estivessem selados. Ok não conseguia compreender o que tinha acontecido. Eu não conheço Ok, mas não consigo ver. O que aconteceu comigo? Disse Axel. Axel não conseguia dizer que era devido ao sistema e não conseguia dar uma explicação razoável. Então ele jogou a carta do não sei de nada. Após a curta conversa, 3 horas foram gastas em check-up contínuo da normalidade de Axel. Mas nada apareceu. O teste mostrou que Axel era cego desde o nascimento. Isso era intrigante. Naquele dia, nenhum dos Pokémon de Axel fez seu treinamento. Todos estavam cercando Axel, mas Axel nem tinha contado a seus Pokémon sobre seu sistema. Então, ele escolheu permanecer em silêncio. Eu sinto que essa coisa é temporária. Não sei por que sinto isso, mas meu instinto me diz que é temporário, disse Axel. Se você tem tanta certeza sobre seu instinto, então eu sugiro que acredite nele. Não tenho nenhuma maneira de curar seus olhos por enquanto. Peço desculpas, disse Ok. Ok estava realmente arrependido disso. Ficar cego pelo resto da vida limitaria severamente o potencial de Axel, mas Axel sabia que seria apenas por um mês. Ele podia treinar seus Pokémon como de costume, pois não precisava interferir no treinamento deles a cada passo. Depois de perder com os Pokémon de Ok repetidamente, todos os seus Pokémon se tornaram diligentes em sua rotina. Mas Axel havia planejado treinar seu corpo no mês que vem, o que ele não pôde fazer. Ele tinha lido muitas novels onde o protagonista treinava seu corpo em novas artes marciais e até melhorava quando ficava cego. Mas Axel não era estúpido o suficiente para tentar isso. Ele não queria desperdiçar este um mês. Claro, foi erro dele que o sistema lhe deu punição, mas ele ainda queria utilizar esse um mês ao máximo. Mas ele não conseguia ler, ou fazer experimentos em pesquisas ou mesmo treinar seu corpo. Então o que ele poderia fazer? Depois de pensar a noite toda, Axel pensou em uma solução. A solução era tão óbvia. Era treinar sua aura. Sim, sua aura. Axel estava negligenciando seu treinamento de aura já há algum tempo. Ele simplesmente não tinha tempo e paciência para isso. Agora, Axel só podia usar o sentido de aura e a resistência de aura. Existem muitas fases de treinamento em aura. Uma das maneiras mais básicas e importantes é meditar. Então, Axel decidiu que usaria esse um mês em meditação. Capítulo 132. Axel olhou para suas estatísticas atuais. Ele não tinha o hábito de olhar suas estatísticas, então, ele não sabia o quanto havia melhorado. Nome: Axel Blaze. Raça: Demi-humano. Alinhamento: Família Venu. Profissão: treinador de Pokémon. Iniciante. Título: nenhum. Reputação: 550.000. Saúde: 340 aura, 26 força, 55 agilidade, 54 intelecto, 62 liderança, 80 habilidades. Habilidades ativas 1. Identificar nível 8, 2. Sentido de aura nível 2, 3. Resistência de aura nível 5. Habilidades passivas. Crescimento excessivo. Pokémon: Nidorino, Shedinja, Beedrill, Charmeleon, Gogoat. Pokédólares: 5.200.905.000. Missão principal: 3. Submissão 0. Axel sabia de algumas das mudanças esperadas, como sua nova habilidade passiva, resistência à aura. O que ele não esperava era o rápido aumento de seu status de intelecto para 62. A última vez que ele verificou, estava um pouco acima de 50. O status de liderança tinha também aumentou. Ele conseguiu treinar Beedrill e Shedinja em seus novos movimentos. Então, o aumento no status de liderança era esperado. Axel repassou seu plano para Ok sobre treinar suas habilidades de aura. Ok recomendou que Axel treinasse em sentido de aura agora, pois ele tinha acabado de aprender a compreender o poder de aura e precisava de muita experiência para aprender novos movimentos avançados como cura. Ok proibiu Axel de treinar em resistência à aura, até que seu corpo estivesse forte o suficiente. Charizard havia calculado meticulosamente a pressão da aura, mas nem todo Pokémon conseguia fazer isso. E a melhor maneira de praticar o sentido da aura era meditar. As regras de meditação para o sentido de aura não eram complicadas. Axel só tinha que limpar sua mente e então sentir a aura de diferentes coisas vivas ao redor dele. Mas era muito difícil porque era vago. Axel sentou-se de pernas cruzadas na grama e tentou clarear sua mente. Era de manhã cedo, pouco antes do nascer do sol. Levou 30 minutos para clarear sua mente e então ele abriu os olhos. Esses romances chineses. Todos eles tornam a meditação muito fácil, gritou Axel.
Meditação não era uma tarefa fácil. Exigia que a pessoa ficasse sentada por um longo tempo e limpasse sua mente. Axel também tinha que sentir a aura de outros seres vivos, mas já era difícil o suficiente para ele acalmar sua mente. Axel praticou meditação por 3 meses na família Venu. Perto do fim de 3 meses, Axel conseguia meditar continuamente por 2 horas. Mas agora, já que fazia mais de um mês desde que ele fez meditação, ele mal conseguia segurá-la por 30 minutos. Axel percebeu que deveria fazer meditação uma vez por dia a partir de agora. Ele não queria perder o hábito de fazê-lo novamente. Normalmente, quando ele estava farto de meditação, ele apenas fazia exercícios na família Venu, mas agora ele não podia. Então, ele estava frustrado e reclamava internamente. Axel descansou por 15 minutos e começou a meditar novamente. Esse processo continuou por todo o dia. No final do dia, ele conseguiu aumentar seu tempo de meditação em apenas 5 minutos. Axel sentiu que, assim como o corpo, a mente também deveria ser necessária para se manter em forma. Ontem à noite, ele estava pensando em fazer um movimento poderoso como armadura de aura para si mesmo, mas agora ele não conseguia nem meditar por 1 hora. Então, ele tentou se acalmar um pouco. Um passo de cada vez, pensou ele. Ele pensou em aumentar seu tempo de meditação em 5 minutos todos os dias até atingir 2 horas. Quando finalmente conseguisse fazer isso por 2 horas continuamente, ele planejaria outra coisa. Shedinja estava agora em sua próxima fase de treinamento. Shedinja era o mais próximo de atingir o nível elemental agora. Axel sabia como um Pokémon atingiria o nível elemental. O Pokémon seria cercado por luz evolutiva. Nenhuma forma deles mudaria, mas após a luz evolutiva, o Pokémon teria um poder muito maior. Após 1 mês, os planos de treinamento para a equipe de Axel foram estendidos por mais 1 mês, pois Axel não conseguia instruí-los perfeitamente como antes. Então, ele decidiu não mudar seus cursos de treinamento e agora 2 meses se passaram. Axel queria que Shedinja se concentrasse mais em movimentos de ataque como Bola das Sombras. Todos os Pokémon de Axel fizeram um ótimo trabalho, incluindo Absol. Ele começou seu treinamento há 1 mês e foi super diligente. Ele aprendeu um novo movimento, Ataque Rápido. Axel sentiu que movimentos físicos como Ataque Rápido construiriam a base de Pokémon nos estágios iniciais. Contra-barra. Beedrill aumentou sua maestria de núcleo do tipo inseto para 100%. Ele ainda não aumentou o nível de resolução para o estágio 2. Era muito difícil para alguém de classificação rara fazer isso. Mas Beedrill aumentou o nível e a proficiência de seus movimentos existentes e também aumentou as estatísticas de alguns deles. Charmeleon também fez um bom progresso. A maior melhoria para Charmeleon nesses 2 meses foi sua visão. Depois de ver o nível de poder de sua espécie evoluída, os olhos de Charmeleon se abriram. Ele sentiu que era como um sapo no poço e agora tinha acabado de perceber o que o céu realmente é. Quanto a Nidorino, ele não conseguiu dominar a versão venenosa do Rasengan, mas sua maestria em outros movimentos aumentou junto com o choque elétrico. Axel havia estendido o tempo de evolução de Shedinja e Beedrill para o rank elemental. O requisito para Shedinja era atingir o rank A++ em todas as estatísticas e o requisito para Beedrill era atingir o estágio 2 de resolução. Axel também estendeu a evolução do Magikarp e o requisito era que ela fosse estendida para 1 mês adicional. No geral, Axel finalmente conseguiu enxergar com seus olhos e estava pronto para outra jornada. Ele estava pronto para desafiar outro ginásio. Não acredito que já faz 2 meses que cheguei aqui, disse Axel. Sim, o tempo tende a passar rápido quando você é jovem. Eu, por outro lado, sinto como se já tivesse passado eras desde que você veio. Respondeu Ok. Então, o que você está planejando fazer agora? Continuou Ok com uma pergunta. Vou para a cidade Celadon para a batalha de ginásio, disse Axel. Oh, então você está planejando desafiar o ginásio da René. Tome cuidado, ela pode ser velha, mas é astuta, aconselhou Ok. Obrigado, mas a próxima academia seria fácil para mim. Tudo bem. Boa sorte com sua jornada, disse Ok apertando a mão de Axel. Capítulo 133. René era ancestral de Erika. Essa foi a época em que Erika era apenas uma criança e Ash e Gary ainda não tinham nascido. René usou pokémons do tipo grama da região de Canto. A cidade de Celadon era muito longe da cidade de Palette e Axel decidiu pegar um avião para viajar para a cidade de Celadon, onde ele batalhará com René por seu segundo lote. Líderes de ginásio só podiam usar o tipo específico de pokémon da região atual. Seguindo essa lógica, René só podia usar 6 pokémons. Eles eram 1. Venusauro igual grama veneno. 2. Vileplume igual grama veneno. 3. Parasect igual inseto grama. 4. Victrebel igual grama veneno. 5. Executor igual erva veneno. 6. Tangela igual grama. Como René só podia usar Pokémon até o rank raro, Axel estava confiante de que venceria sem problemas. Shedinja e Beedrill já estavam prestes a atingir o rank elemental e Nidorino também estava perto. Então, Axel não fez planos extensos para batalhar com René como fez com Flint no primeiro ginásio. Ele reservou um hotel e tomou um banho. Ele já tinha marcado sua luta com René para amanhã por telefone. Normalmente, você só poderia marcar a luta estando pessoalmente presente, mas Axel tinha uma arma secreta chamada Professor Oak. Axel não queria treinar demais seus pokémons antes da batalha, então ele os deixou descansar. Absol estava animado para deixar sua casa e estava vagando pelo hotel. Ele estava animado para ver o novo lugar. Ver esse ato infantil de Absol trouxe um sorriso ao seu rosto. Axel jantou e dormiu bem. Ele estava pronto para a luta amanhã às 10 da manhã. Assim que acordou cedo naquela manhã, Axel recebeu uma ligação de Adam. Olá. Oi garoto, como vai? Estou bem. Por que a ligação mais cedo? Está tudo bem? Perguntou Axel. Sim, Angela queria conversar com você, disse Adam, e a voz do líder da família Venu surgiu. Olá, Axel. Oi, ouvi dizer que você vai desafiar o próximo ginásio em Cidade Celadon.
Sim, meus Pokémon são de alto nível para o segundo emblema de ginásio. Então, acho que terei uma luta fácil, disse Axel com uma voz orgulhosa. Axel realmente treinou seus Pokémon duro para essa batalha de ginásio. Junto com a derrota absoluta deles para o Charizard de Oak, os Pokémons estavam muito esforçados e queriam melhorar mais. Liguei para você esta manhã cedo para lhe dar um pequeno aviso. A família Venu decidiu assumir o ginásio Cidade Celadon. O que você quer dizer? Perguntou Axel esfregando os olhos. A família Zard e a família Toise controlam um ginásio cada. A família Toise controla o ginásio Cerulean e a família Zard controla o ginásio Ilha Cinnabar. Nós pensamos em ser abertos ao mundo exterior e decidimos controlar um ginásio na região de Canto também. Então, nós estaríamos assumindo o ginásio Celadon. Poderíamos fazer isso? Perguntou Axel. Sim, as 3 famílias têm alguma margem de manobra e obtêm mais benefícios do que você poderia imaginar. Cada família poderia controlar apenas uma academia, mas a academia teria que concordar em se juntar primeiro. É aí que está o problema. É uma academia independente e o líder da academia não concordaria em se juntar a nós, disse Angela. Então o que você está planejando fazer? Perguntou Axel. Nós já descobrimos. Primeiro decidimos expulsar o líder do ginásio e assumir, mas não é tão fácil. René e sua família cuidaram do ginásio por muitas gerações e estão fazendo um bom trabalho. Poderíamos assumir o ginásio à força, mas a liga e o líder do ginásio têm muitas condições que parecem impossíveis de cumprirmos. Então decidimos deixá-la entrar para a família e a família controlaria a academia. René não queria fazer isso porque uma grande parte dos recursos que ela recebe da liga iria para a família. Então chegamos a um acordo. É aí que você entra. Se um jovem membro da nossa família pudesse vencer sua academia aos 14 anos, então ela desistiria e seria parte da nossa família. O treinador teria apenas 2 chances. Se o treinador perder a primeira batalha de academia, então ela poderia desafiar a academia novamente com um intervalo máximo de 1 mês. Você está a apenas alguns meses de chegar aos 14, então você se encaixa perfeitamente, disse Angela dando informações completas. Ok então. Não sou problema nenhum, disse Axel. Ele estava planejando vencer a academia hoje e se a família Venu pudesse obter alguns benefícios, então ele não teria problemas. Ok, agora eu tenho que ir a Adam e explicaria o resto, disse Angela e a voz de Adam veio. Ei garoto, como você está? Perguntou Adam. Estou bem. Finalmente encontrei a razão para me tornar o mestre Pokémon, disse Axel com uma voz alegre. Ele normalmente falava com Mark, mas raramente falava com Adam. Então foi revigorante falar com ele depois de muitos meses. Isso é legal. Eu gostaria de ouvir sobre isso, mas por enquanto, o líder e eu ligamos para você hoje para dizer que você terá uma luta difícil na academia, disse Adam. Como assim? Embora tenhamos chegado a um acordo, René ainda não está feliz com ele. Nós oferecemos a ela muitos benefícios, mas ainda há muito atrito entre nós. Não subestime uma líder de ginásio. Tantos anos de experiência em batalha não é algo que você poderia ganhar, mesmo que seu Pokémon seja muito mais poderoso que o dela. Acho que você perderia a luta de hoje, disse Adam. Sério? Quero dizer, eu sei que os líderes de ginásio podem dar uma luta dura se quiserem e a razão pela qual eu venci Flint é porque ele não deu tudo de si e só me observou. Mas meus Pokémons estão na fronteira de atingir níveis elementais agora. Eu não acho que eu perderia, disse Axel. O que realmente? Já estou no limite para atingir o elemental. Primeiro, dê os detalhes do progresso do seu Pokémon, perguntou Adam. Ok, então vamos começar com capítulo 134. Eles conversaram por 15 minutos até que Adam disse, você realmente acertou uma mina de ouro ao se tornar discípulo de Oak e treinou seus Pokémons muito bem. Não sei como Shedinja pôde aprender tais movimentos, no entanto, é uma coisa boa. Mas ainda acho que você pode não vencer esta luta, disse Adam. Sério? Ela está tão chateada assim, hein? Sim, deixe-me contar como foi. Nossa família foca em versatilidade, não em tipagens. Mas o mundo não nos vê assim. Venusauro é um Pokémon do tipo veneno e grama. De acordo com as leis definidas para as 3 famílias, apenas os ginásios dessas tipagens poderiam ser controlados. Isso foi feito porque temos muitos recursos nessas tipagens e somos especialistas nessas tipagens. O ginásio foca em tipagens. Então, poderíamos assumir o ginásio de Celadon com tipagem de grama ou o ginásio de Fuchsia com tipagem de veneno. Assumir o ginásio de Koga não é possível. Ele é muito poderoso e tem muitas conexões com a liga. Então, só sobrou René. René é uma mulher suave com boas qualidades de academia. Ela normalmente não dá tudo de si quando luta contra treinadores. Mas a situação seria diferente para você. Embora ela só pudesse usar Pokémons de classificação rara para essa luta, ela iria com tudo. Mesmo que seus Pokémons cheguem à classificação elemental, você pode não vencer a luta. Então faça toda a preparação que você precisa. E mesmo se você perder, desafie-a novamente depois de 1 mês. Não se preocupe, eu não vou desistir. Então, você pode me contar sobre os Pokémon da René? Perguntou Axel. Claro, eu gosto do seu pensamento. Você está crescendo bem. Ela usaria Executor, Vileplume e Venusauro contra você e nessa ordem. A razão pela qual eu sei sobre isso é por causa das informações que tenho sobre ela. Esses 3 são os Pokémon mais poderosos em seu arsenal na categoria rara ranqueada. Não sei muito sobre suas táticas de batalha, mas posso te dizer uma coisa, seu Venusauro é muito forte. Ele tem muitos movimentos versáteis, disse Adam.
Dizendo isso, Adam falou um pouco e depois desligou o telefone. Depois de desligar a ligação, a primeira coisa que Axel fez foi ligar para Oki e dizer a René que ele lutaria com ela amanhã. Isso foi feito por muitas razões. Primeiro, se ele cancelasse a luta sozinho, levaria muito tempo para ter outra chance, já que os líderes de ginásio também eram pessoas ocupadas. Então, dizer a Oki para fazer isso foi uma boa decisão. Segundo, ele precisaria de algum tempo para fazer planos de batalha, e já eram 7 da manhã agora. Pensando que venceria facilmente, ele não tinha feito nenhum bom plano, e isso precisava mudar. Axel começou a fazer seus planos de batalha com o time. Ele só poderia estar usando Marcos, Nidorino e Beedrill. Outros pokémons em seu time não tinham alcançado o rank raro. Ele queria que o time se sentisse relaxado antes da luta, então não houve treinamento hardcore para hoje. Ele apenas discutiu seus planos de batalha com o time e esperou bem para amanhã. No dia seguinte, um jovem estava de pé, de frente para o ginásio de grama. A coisa mais notável sobre o jovem era seu cabelo prateado, mas ele também tinha olhos penetrantes. O jovem era Axel Blaze. Axel estava pronto para a batalha de ginásio. Adam o havia assustado, mas ele sabia que estava mais do que preparado para enfrentar 3 pokémons raros ranqueados. Experiência não era algo que se ganhava em um dia, então ele sabia que não conseguiria vencer René, pelo menos no quesito experiência. Mas ele sabia que seu pokémon seria mais poderoso que o pokémon de René, especialmente Marcos. Seria seu trunfo. Respirando fundo uma única vez, ele abriu a porta principal do ginásio de grama. Assim que entrou, foi recebido por uma linda recepcionista. Olá, Axel Blaze. Meu nome é Meena. A senhora René me falou sobre você. Por favor, siga-me. Ela disse e começou a andar. Axel seguiu e chegou a uma pequena sala com sofás e mesas. Havia outro garoto da idade dele na sala. Axel foi servido com chá e biscoitos. Por favor, observe que a arena está sendo preparada e pode levar cerca de 15 minutos para ser preparada. Os competidores são solicitados a esperar pacientemente por sua vez, disse Meena saindo da sala. O garoto ao lado dele parecia ser um cara silencioso. Axel também não se incomodou em perturbá-lo. Ele tinha seus próprios problemas agora. Depois de 15 minutos, o garoto foi chamado e agora Axel estava sozinho. Depois de esperar por cerca de 1 hora, Meena entrou na sala e disse a Axel para segui-la novamente. Desta vez, ele foi levado a uma grande porta e foi informado. Por favor, continue. Não posso passar daqui. Depois de sair pela porta, você entrará no campo de batalha onde René estará esperando por você, disse Meena apontando para a porta preta. Axel deu esses passos e abriu a porta. Capítulo 135. Axel entrou pela porta. Era uma arena padrão quase idêntica à arena de Flint. A única diferença era o número de espectadores assistindo. A arena não estava cheia de espectadores torcendo por Axel e René. Não, só tinha um punhado de pessoas pertencentes a certos grupos. Axel também podia ver os rostos de Angela e Adam acenando para ele. Axel estava confuso. Por que as pessoas que ele nem conhecia estão perdendo tempo assistindo a batalha de ginásio? E por que Angela e Adam estão aqui? Todas essas situações estranhas estavam deixando Axel confuso, mas René foi rápida em esclarecer isso para ele. Axel, eu posso ver por que você está confuso. Deixe-me lhe dar uma explicação. Esta não é uma batalha de ginásio normal. Esta batalha determinaria se a família Venu assumiria o cidade ginásio de Celadon ou não. Então, muitas pessoas estão interessadas nesta luta, especialmente os membros da família titular. René disse. Lentamente a luz começou a iluminar a cabeça de Axel. Axel estava agora no centro de uma briga política. A princípio, Axel pensou em dar o seu melhor e se perdesse, tentaria novamente no mês seguinte. Mas olhando para a situação, parecia que ele tinha que vencer essa luta. Se perdesse, seria humilhado. Droga, por que Adam não me contou sobre isso? Axel murmurou. Essa era a razão pela qual Axel estava hesitante em fazer parte da família Venu em primeiro lugar. Ele odiava política e nunca quis fazer parte dela. Mas agora parecia que ele tinha que fazer isso. De repente, uma voz alta pôde ser ouvida na cabine de comentários. Meu nome é Teena. Eu seria a árbitra desta batalha de ginásio. As regras da batalha são... Esta seria a batalha dos 3 Pokémon. 2. Somente o treinador poderia trocar seu Pokémon no meio da batalha. 3. Se a batalha terminar empatada, o treinador será o vencedor. 4. A líder de ginásio René eliminaria seus Pokémon primeiro. 5. E como está a segunda batalha de ginásio do treinador, o líder do ginásio só pode usar Pokémon raros. Por um momento houve um silêncio absoluto. Mas depois de alguns segundos, Axel pôde ouvir muitos murmúrios da multidão. A multidão estava basicamente dividida em 6 grupos. O primeiro seria da família Venu, o segundo seria da família Zard, o terceiro seria da família Toise, o quarto seria das pessoas deste ginásio. Os próximos 2 grupos eram desconhecidos para Axel, mas Axel tentou se concentrar na batalha por enquanto. Ele não tinha tempo para pensar nessas coisas estúpidas. Ele tinha uma batalha de ginásio hoje e ele iria ganhar. Simples assim. Teena estava pronta para começar suas funções de árbitra. Do meu lado esquerdo, temos a 8ª líder de ginásio da cidade de Celadon, a senhora René Crouch. Isso foi recebido com gritos e aplausos da multidão. E do meu lado direito, temos o desafiante Axel Blaze da cidade de Akone. Mais uma vez, a introdução de Axel foi bem recebida pelo público. O treinador e o líder da academia estão prontos para a partida? Perguntou Teena. Ambas assentiram e então Teena disse. Agora por favor, líder de ginásio René, mate seu primeiro Pokémon. René jogou a Pokébola e um Pokémon saiu dela. O Pokémon era alto e bípede, lembrando um coqueiro.
Seu corpo e pernas eram castanho claros com finos anéis pretos e suas pernas eram grossas com pés de 2 dedos. Ele tinha finas folhas verdes brotando do topo de seu corpo. Ele tinha 3 cabeças amarelas, cada uma dando diferentes expressões próprias. O Pokémon era Exeggutor. Axel notou 2 coisas. Primeiro, René não era tão falante quanto Flint. Talvez ela estivesse falando sério sobre essa batalha, diferente de Flint. Segundo, Adam estava certo sobre René começar com Exeggutor. Talvez ele estivesse certo o tempo todo. Desafiante Axel, por favor, elimine seu primeiro Pokémon, disse Teena. Axel lançou a Pokébola e saiu Shedinja. Marcos, vamos fazer isso, gritou Axel. A multidão ficou surpresa com a escolha de Axel, como sempre. Que a batalha comece. Sem nenhuma instrução de René, Exeggutor começou com Terreno de Plantas. Este foi um movimento técnico de René. Como líder de ginásio, ela sabia que o primeiro movimento era importante. Terreno de Plantas resolveria o campo de batalha mais adequado para Pokémon do tipo Grama. Terreno de Plantas também aumentaria lentamente os pontos de saúde de Pokémon no chão. Pokémon do tipo não voador e Pokémon que não estivessem sob os efeitos de levitar, levitação magnética ou telecinese. A maestria desse movimento poderia fazer o Pokémon escolher qual Pokémon deveria ser o efeito, mas até agora Exeggutor não tinha esse nível de maestria. No entanto, Terreno de Plantas tinha outra vantagem. Ele aumenta o efeito do movimento do tipo Grama. Então, como Shedinja podia voar, esse movimento não aumentaria os pontos de saúde de Shedinja e apenas aumentaria os pontos de saúde de Exeggutor. Exeggutor foi rápido, assim como Axel esperava. Marcos, comece com Hipnose. Isso se tornou um movimento de Shedinja. Mas então, Exeggutor, mente calma, gritou René. Esse movimento deixou Axel nervoso. Mente calma, é um movimento perigoso se um Pokémon puder usá-lo em seu limite máximo. Ele não só aumenta ataque especial e defesa especial, mas também acalma a mente do Pokémon, o que é um encontro perfeito para a Hipnose de Shedinja. Hipnose de Shedinja fez contato com Exeggutor e Axel pôde sentir que teve algum efeito em Exeggutor. Vendo isso, Axel suspirou aliviado. Parecia que o domínio de mente calma estava no lado inferior. Marcos, continue com Hipnose. Exeggutor, dia ensolarado e depois mente calma. Marcos usa a agilidade. Neste ponto do tempo, Shedinja podia usar agilidade 3 vezes. Mas Shedinja não tinha tempo para isso, então só podia usar uma vez. 2 vezes, nível 27 a hipnose era difícil de lidar até mesmo para Exeggutor que tinha usado mente calma algumas vezes. Axel podia ver que Exeggutor estava ficando lento e Axel disse, Marcos, use Bola das Sombras. Assim que Shedinja estava pronto para terminar esta batalha, René disse Exeggutor, Hiper-Raio agora. Oh merda, gritou Axel. Marcos, tente desviar rápido. Bola das Sombras e Hiper-Raio entraram em conflito, mas como Hiper-Raio foi fortalecido por mente calma 2 vezes, Bola das Sombras não teve chance de superar esse nível de poder. Logo, Bola das Sombras foi dissolvida por Hiper-Raio e foi direto para Shedinja. Shedinja desviou por pouco do ataque, mas René não havia terminado. Use confusão. Duplo merda, gritou Axel. Já que Shedinja tinha acabado de se esquivar do ataque, ele não estava de forma alguma pronto para se esquivar de outro. Confusão. O havia atingido na cara e agora René estava pronta para terminar esta batalha. Agora termine com raio solar, gritou René com a voz orgulhosa de uma líder de ginásio. Devido aos efeitos de dia ensolarado e mente calma raio solar, não demorou para carregar e atingiu Shedinja. Bum! A arena foi destruída pelo ataque e agora estava coberta de fumaça e poeira. Axel perdeu o primeiro round e o Pokémon de René não tinha nenhum arranhão. Capítulo 136. Assim que a fumaça estava se dissipando, Axel gritou agora. Exeggutor foi atingido por uma aura roxa e caiu no chão com um baque poderoso. Todos ficaram surpresos. Quando a poeira baixou, em vez de Shedinja, eles viram outro Pokémon. O Pokémon era roxo claro, quadrúpede e tinha um único chifre no topo da cabeça. Era Nidorino. Nidorino atingiu Exeggutor com uma poderosa chifre furadeira coberta de veneno. Na multidão, o que aconteceu? O garoto mudou de Pokémon? Devo dizer que foi uma boa estratégia. Exeggutor foi atingido, disse um homem da família Toise. Não sei o que ele fez, quem, mas acho que há mais do que acreditamos, disse outro homem da família Toise. Todos estavam discutindo o evento. Um dos 2 grupos que Axel não reconheceu eram pessoas da liga. Outro era apenas uma multidão normal de treinadores. Ninguém sabia o que tinha acontecido, exceto 2 pessoas. Uma era da liga e a outra era Angela, da família Venu. Exeggutor estava de pé, mas Axel podia sentir que Nidorino estava agindo de forma diferente. Estava um pouco sonolento. Axel soube imediatamente o que tinha acontecido. Droga! Foi atingido por pó de sono, murmurou Axel. Axel estava confiante de que venceria essa batalha, mas agora estava tendo dúvidas. Lutar seriamente contra um líder de ginásio era algo totalmente diferente. Ele nem sabia quando Exeggutor teve tempo de usar esse movimento. Axel imediatamente instruiu Nidorino a recuar. Ele não queria que Nidorino estivesse perto de pó do sono. Mas René também não era lenta. Ela instruiu Exeggutor a usar semente sanguessuga. O rosto de Axel mudou quando ele ouviu isso. Ele imediatamente disse a Nidorino para desviar do movimento de qualquer maneira. Se semente sanguessuga fosse plantada em Nidorino, então seria game over. Juntamente com o roubo de pontos de saúde de semente sanguessuga, com o aumento de HP de Terreno de Plantas, Exeggutor seria imortal nesta luta. Nidorino havia se esquivado com sucesso do movimento, mas o sucesso do movimento nunca esteve nos planos de René. Assim que Nidorino se esquivou do movimento, ele foi atingido por Confusão. Confusão era um movimento do tipo psíquico e foi super efetivo contra Nidorino. Mas o movimento Confusão também não era o objetivo do líder de ginásio. O objetivo do líder do ginásio era: Exeggutor, agora use Luz da Lua.
Axel instruiu Nidorino a usar foco de energia para fugir de confusão, enquanto o executor estava usando luar. Luz da lua. Era um movimento do tipo fada. Também era um movimento de ovo do executor. Luz da lua aumentaria os pontos de saúde e melhoraria a condição de estatísticas do Pokémon dependendo do clima. Como o executor já havia conjurado o dia ensolarado Luz da lua, aumentaria rapidamente os pontos de saúde de executor e neutralizaria o efeito de hipnose que ele havia ganhado de Shedinja. A desvantagem desse movimento era que levaria algum tempo para conjurar e o conjurador não poderia se mover durante a conjuração. Foi por isso que René teve que fazer tanta preparação. Mas agora, com o efeito de Luz da Lua e a cura passiva de terreno de plantas, Executor tinha curado muito de seu HP. Sendo uma líder de ginásio, René tinha muitas restrições. Uma delas era que ela não podia mudar seu Pokémon durante a batalha como Axel. Então, seu plano era simples. Ela começaria com o Executor e o faria sobreviver à batalha o máximo que pudesse. Olhando para o resultado da batalha, ela estava tendo sucesso. Um dos Pokémon de Axel já estava caído e agora Nidorino era o próximo a ir. René deu a si mesma um hipotético tapinha nas costas por um trabalho bem feito. Ela não queria perder a academia e sua independência, então ela tinha que vencer essa batalha. O acordo com a família Venu era, desde que um jovem membro da família Venu pudesse vencer sua academia até os 14 anos, então ela desistiria e seria parte da família Venu. O treinador teria 2 chances e se o treinador perdesse na primeira vez, então ela poderia desafiar a academia uma segunda vez com um intervalo de tempo máximo de 1 mês. Ela tinha feito muita pesquisa sobre os membros da família Venu e apenas Axel Blaze era forte o suficiente para vencê-la. Porque era muito raro para um jovem treinador com 14 anos desafiar a academia e vencer. Axel era apenas uma exceção. Então, se ela pudesse vencer Axel dessa vez e de outra vez, a família Venu teria praticamente perdido e levaria muito tempo para a família Venu ter outro gênio como Axel. Agora, para a arena de batalha. Executor, agora use barragem. Nidorino, terremoto. Barragem era um movimento característico do Executor. Executor lançava orbes de suas 3 bocas repetidamente de 3 a 5 vezes. O movimento era rápido. Cada uma de suas cabeças lançava os orbes em um momento preciso. Nidorino ainda não tinha saído da confusão, então a única maneira de se esquivar era usar terremoto. Terremoto desequilibraria Executor, mas Nidorino também não consegue se mover ao usar terremoto. Alguns desses orbes atingiram Nidorino, mas terremoto também foi um movimento poderoso. Executor também foi afetado. Nidorino, vamos acabar com isso, chifre furadeira, gritou Axel. O chifre na cabeça de Nidorino começou a girar rapidamente com a cor roxa. Nidorino havia coberto seu chifre com veneno. Nidorino começou a correr e aumentou sua velocidade e atingiu o chifre na barriga de Executor. Justo quando o chifre fez contato com o Executor, ele também bateu seu corpo robusto em Nidorino. Este era o martelo de madeira de Executor. Ambos foram afetados pelo ataque, mas Nidorino não se cansou. Nidorino, bomba de lodo. Como eles estavam muito próximos, a bomba de lodo atingiu o Executor com força e um barulho alto. Bum! Não havia sinal dos 2 Pokémons. Ambos estavam cobertos de poeira e fumaça. Assim que a poeira baixou, o árbitro viu o estado de 2 Pokémons e disse: o vencedor da batalha é... Capítulo 137. A vencedora desta batalha é... René. A multidão aplaudiu. Nidorino estava nocauteado. Executor também estava em sua última fase, mas estava segurando. Nidorino havia atingido Executor com chifre furadeira e bomba de lodo que foram super eficazes contra ele, mas também foi atingido com confusão, barragem e martelo de madeira. Executor também foi capaz de se curar completamente. Enquanto isso, o efeito de terreno gramado e dia ensolarado havia desaparecido. Este Nidorino é poderoso, disse uma pessoa da liga. Sim, ele tem um corpo forte e boa defesa. Eu não consigo nem entender como ele conseguiu usar bomba de lodo no último minuto, disse outra pessoa da liga. Enquanto isso, Adam tinha um sorriso no rosto. Aquele Nidorino é um monstro como sempre. Ele disse. Ele tinha visto Axel treinar Nidorino, então ele sabia que Nidorino era um dos ases de Axel. Mas ainda podemos não ser capazes de vencer esta batalha, disse Adam balançando a cabeça novamente. Espere. Acredite no garoto. Acho que ele nos faria uma surpresa, respondeu Angela com um sorriso no rosto. Enquanto isso, as pessoas das outras 2 famílias iniciais estavam sérias. Droga, não acredito que um garoto que nem foi treinador por 1 ano conseguiu lutar com um líder de ginásio em uma batalha séria. Esse Nidorino é outra coisa, disse um cara da família Zad. Sim, a família Venu teve muita sorte de ter aquele garoto do seu lado. Mas mesmo assim, não vejo o garoto vencendo essa batalha de ginásio. O garoto já havia perdido 2 de seus Pokémon e o líder do ginásio ainda tem 3 Pokémons restantes. Foi uma batalha legal, mas não acho que você conseguiria vencer. Você só tem um Pokémon sobrando. Disse René. Não acho que você deva comemorar tão rápido, respondeu Axel. Assim que a poeira se dissipou completamente, todos puderam ver um Pokémon de 10 pés de altura. Era Beedrill. Ele já estava fora. Meu Deus! O que é essa monstruosidade? Nunca na minha vida vi um Beedrill tão grande. A multidão estava enlouquecendo depois de ver Beedrill. Beedrill naturalmente atraiu muita atenção. Parece que este é o Pokémon mais poderoso do Axel, disse alguém da liga. Sim, a família Venu fez um bom trabalho escondendo o poder de Axel. Nós nem sabíamos que ele tinha um Beedrill tão grande. Isso vai ser interessante, disse a outra pessoa da liga. Que a batalha comece, gritou Teena. Executor, raio solar, Beedrill ferroada. Splash. E Executor caiu no chão inconsciente.
A batalha foi decidida em um movimento. Executor não pode lutar. O vencedor desta rodada é o desafiante Axel Blaze. A líder do ginásio é solicitada a usar seu próximo Pokémon, disse Teena. Executor estava exausto e em sua última etapa. René sabia que Executor perderia a próxima batalha, mas ela esperava que ele pelo menos fosse capaz de ferir um pouco o próximo Pokémon. Mas parece que ele não foi capaz, em vez disso, o ataque de Beedrill foi aumentado devido à ferroada. Se o oponente for nocauteado por esse movimento, ferroada, o status de ataque do usuário aumenta em 3 vezes. Mas como Beedrill não havia dominado completamente o movimento, ele aumentou o ataque de Beedrill em uma vez. Mas isso também foi muito nessa batalha, onde até mesmo um nanosegundo era valioso. Axel já havia pedido para Beedrill usar agilidade 2 vezes e dança das espadas, uma vez antes do início da batalha. Então as estatísticas de Beedrill agora eram muito altas. Não é de se espantar que ele tenha vencido o Executor com facilidade. Seu Beedrill parece forte, mas você não pode me vencer, vai. Vileplume, disse René e jogou a Pokébola no ar. Um Pokémon índigo bípede com mãos e pés rudimentares apareceu. Ele tinha olhos vermelhos e redondos e uma boca pequena. Em sua cabeça havia uma enorme flor vermelha com 5 pétalas volumosas e um centro laranja-marrom. Era Vileplume. Que a batalha comece. Vileplume, comece com nevasca de pétalas. Beedrill, minimize e então desvie do ataque. Beedrill, com a ajuda de sua agilidade, desviou com sucesso do ataque. Enquanto isso, Vileplume foi bem sucedido em usar Dia Ensolarado. Axel sabia que Vileplume também conhecia terreno de plantas, mas Axel não queria dar a ele uma chance de usá-lo. Uma combinação de terreno de plantas e Dia Ensolarado tornaria raio solar mortal como da última vez e ele não queria que isso acontecesse novamente. Assim como Vileplume foi bem sucedido em usar Dia Ensolarado, Beedrill foi bem sucedido em usar Mente Calma. Isso aumentaria a defesa especial e ataque especial de Beedrill. Beedrill tinha principalmente ataques físicos, mas defesa especial seria útil contra Vileplume, que usa principalmente ataque especial. Vileplume então usou o Pó do Sono em todo lugar como mecanismo de defesa. As pétalas de Vileplume eram conhecidas por Pó do Sono e Pó Venenoso. Devido a Dia Ensolarado, a velocidade de Vileplume aumentou. Isso foi devido à sua habilidade Clorofila, que aumenta a velocidade do usuário em 2 vezes sob o efeito de Dia Ensolarado. Agora, como Vileplume não havia dominado nem a habilidade nem o movimento, o efeito não foi 2 vezes maior, mas o aumento na velocidade pôde ser visto a olho nu. Beedrill agora não pode ficar perto de Vileplume devido ao Pó do Sono ao redor dele. E também não tinha nenhum movimento de longo alcance que afetaria Vileplume, exceto por Beedrill usa Tiro de Seda. Tiro de Seda era um movimento que muitos treinadores jovens negligenciavam, pois ele praticamente não fazia nada, exceto diminuir a velocidade do oponente. No entanto, a princípio, o movimento Tiro de Seda é super lento, então muitos treinadores nem pensaram em treinar seus Pokémon com esse movimento. No entanto, Axel havia vencido a batalha de ginásio anterior devido a esse movimento e ele iria usá-lo corretamente desta vez também. Capítulo 138. Beedrill usou Tiro de Seda. No entanto, não foi usado diretamente em Vileplume. Foi nos arredores perto dele. Foi feito por apenas um motivo. Vileplume, devido à sua habilidade e Dia Ensolarado, era rápido e Axel não queria correr nenhum risco. No entanto, agora Vileplume estava um pouco restrito em seus movimentos. Ele podia pular e evitar o tiro de corda perto dele, mas Beedrill tinha feito seu trabalho de evitar Pó do Sono. Como o pó para dormir não foi totalmente dominado, ele já havia se dispersado no ambiente e era ineficaz. Beedrill agora comece com Broca Veloz. Broca Veloz é um movimento do tipo terrestre e é super eficaz contra tipos venenosos como Vileplume. Vileplume use Dança das Pétalas. Dança das Pétalas é um movimento característico de Vileplume. Como as pétalas de Vileplume podem causar sono, paralisia e veneno, era muito eficaz contra qualquer tipo de inimigo. Mas Broca Veloz também é considerado um movimento característico de Beedrill. Então, esse choque de movimento seria emocionante. Pétalas e 2 brocas de Beedrill colidiram, mas Beedrill o dominou por uma margem enorme. Isso se deveu principalmente à sua dança das espadas e ferroada. Broca Veloz foi e atingiu o pobre Vileplume em seu rosto e ele caiu a 5 metros de distância do impacto. Vileplume estava no chão. Beedrill não perdeu tempo e começou a usar Tiro de Seda em Vileplume. Devido ao impacto, levou algum tempo para Vileplume saber onde o chão e o céu estavam posicionados. Enquanto isso, ele estava coberto de Tiro de Seda. A vantagem de velocidade de Vileplume já havia acabado agora. Beedrill pronto para outra corrida de treinamento. Todos sabiam que se Broca Veloz atingisse Vileplume, então a batalha estaria acabada. Mas René ainda estava calma e não demonstrou nenhuma agitação na arena. Isso fez com que Axel a respeitasse ainda mais. Líderes de ginásio eram realmente únicos. Beedrill preparou seu movimento e atacou em alta velocidade. Vileplume use Raio Solar. Devido ao efeito de Dia Ensolarado, Raio Solar não precisou de tempo para carregar e o movimento foi lançado em um instante. Raio Solar e Broca Veloz colidiram e dessa vez Raio Solar venceu. Beedrill foi atingido pelo raio, mas a maior parte de sua potência já estava reduzida devido ao choque. Beedrill foi jogado para longe com o impacto. René não perdeu tempo e gritou: Vileplume, terreno gramado e então finalize com Raio Solar.
O impacto do raio solar deu a Vileplume tempo suficiente para lançar ambos os movimentos. Beedrill desvie. Beedrill tentou desviar do raio, mas parte dele ainda fez contato com os braços de Beedrill e ele foi novamente arremessado para longe pelo impacto. Este raio solar era muito mais poderoso que o anterior. Ele era energizado por terreno de plantas e dessa vez não foi bloqueado por broca veloz. Ambos estavam cansados e machucados. Vileplume tinha disparado alguns movimentos massivos que consumiam resistência como nevasca de pétalas, dança de pétalas e raio solar, e também foi atingido por broca veloz. Beedrill também foi atingido por raio solar 2 vezes. Durante broca veloz, ele fez contato com Vileplume, então também foi afetado por sono, veneno e paralisia. O efeito não foi muito, mas Axel podia sentir que ele estava mais lento do que deveria. Beedrill levantou-se lentamente com muita dificuldade e olhou diretamente para Vileplume como se tivesse uma missão a cumprir. Meu Deus! Ele se levantou. Quanto esse Beedrill aguentaria? Gritou alguém da multidão. E então, Beedrill termine com broca veloz, disse Axel e acertou diretamente o rosto de Vileplume. O resultado: Vileplume desmaiou e agora estava fora da batalha. Vileplume não consegue lutar, Beedrill vence a batalha. A líder do ginásio é solicitada a invocar seu último Pokémon. Deve-se notar que a resistência de Vileplume era 0. Ele usou muitos movimentos que consumiam resistência e foi atingido por broca veloz. Junto com tiro de seda, ele mal conseguia se mover. René assumiu que Beedrill cairia após o último raio solar, mas ela estava enganada. De fato, todos na multidão tiveram o mesmo pensamento. Havia uma coisa que todos eles notaram, incluindo René, era que o Pokémon de Axel tinha uma defesa incrível. Vamos acabar com isso, Venusauro! Gritou René enquanto jogava a bola mestra. Um grande Pokémon saiu. Era quadrúpede com pele azul esverdeada e irregular. Tinha olhos vermelhos pequenos e circulares e um focinho curto e rombudo. Sua boca era larga com 2 dentes pontiagudos na mandíbula superior e 4 na mandíbula inferior. No topo de sua cabeça havia pequenas orelhas pontudas com interior rosa avermelhado. Tinha 3 dedos com garras em cada pé. O broto em suas costas floresceu em uma grande flor rosa com manchas brancas. A flor era sustentada por um tronco grosso e marrom cercado por folhas verdes. O Pokémon era Venusauro. Roar! Gritou Venusauro anunciando sua presença. Embora fosse apenas um Pokémon de classificação rara, todos podiam sentir que era um Pokémon aterrorizante. No estádio, líder, o que você acha deste Venusauro? Perguntou Adam. Ele foi bem criado, mas teria crescido melhor se estivesse na família Venu. Respondeu Angela. Adam assentiu com a cabeça. Axel vai ter uma batalha difícil pela frente. Eu nem sei se ele vai ganhar. Ah, é mesmo? Eu, por outro lado, sinto que teremos outra surpresa, disse Angela. Vamos apenas esperar que você esteja certo, líder, disse Adam. Capítulo 139. Eu tenho uma pergunta. Perguntou René. Axel assentiu com a cabeça. Não consigo imaginar você vencendo essa batalha de academia. Mas por que você parece tão confiante? Venusauro era o melhor dos 3 Pokémons iniciais se fosse bem criado. Ele tinha 2 habilidades, Clorofila e Super Crescimento. Super Crescimento aumentaria o dano de movimentos do tipo grama se os pontos de saúde do usuário caíssem abaixo de 1/3 do máximo. Era como uma habilidade Berserker. O poder de ataque de Venusauro aumentaria com cada diminuição em seus pontos de saúde. Se essa habilidade fosse dominada completamente, poderia causar danos sérios. Clorofila, como qualquer habilidade de Clorofila de qualquer outro Pokémon, aumentaria a velocidade do Pokémon na luz do sol. No entanto, para Venusauro, Clorofila fornece outra função. Ela torna Venusauro resistente a ataques do tipo fogo. Se dominado completamente, 50% do dano de fogo seria bloqueado por essa habilidade. Isso é o que torna Venusauro o melhor dos 3 Pokémons iniciais. Essa função adicional foi inserida pelo autor para que não existem jogos ou animes. Você não viu quão feroz meu Beedrill é. Você saberá sobre isso em breve, disse Axel, e uma luz começou a cercar Beedrill. Depois de um tempo, Beedrill parecia estar em uma condição melhor do que antes. Bez! Gritou Beedrill com entusiasmo. Esse era o Empoleirar. Se dominado completamente, o Empoleirar aumentaria o HP e a resistência do usuário em 50% e teria efeitos colaterais mínimos. No entanto, até agora, o Beedrill só poderia aumentar seu HP e resistência em 10% e seria severamente afetado após 5 minutos. Mesmo assim, não consigo vê-lo vencendo meu Venusauro. Por que ele está tão confiante? É só para brincar com minha mente? Pensou René. Beedrill, tiro de corda. Venusauro, use dia ensolarado. O efeito de dia ensolarado desapareceu depois que Vileplume desmaiou. No entanto, ele apareceu novamente com Venusauro. Venusauro, agora use folha de navalha. Beedrill, desvie e então use picada. Beedrill era rápido, então ele conseguiu desviar da folha navalha, mas a picadela de inseto não pôde ser conectada, pois ele foi envolvido pelo chicote de videira, e então preso ao chão. No entanto, Beedrill ainda se levantou lentamente mas firmemente. No estádio, o que esse garoto faz seus Pokémon comerem para ter uma defesa tão boa? Se fosse um Beedrill normal, a luta teria acabado, disse um cara da família Toise. Mas não é um Beedrill normal, é? Tem 3 metros de altura, meu Arceus, respondeu o outro. A multidão estava enlouquecendo. Metade deles tinha certeza de que Axel não venceria essa batalha de ginásio, enquanto a outra metade esperava que Axel o surpreendesse mais uma vez. Mas Axel não se importava com nada disso. Ele também sabia que estava em apuros. Beedrill era o pior adversário para Venusauro. Primeiro, ele estava muito cansado e quase nas últimas. Segundo, todos os seus movimentos eram do tipo físico e Venusauro não o deixaria causar nenhum dano devido ao seu chicote de cipó. E por último, exceto por broca veloz, todos os seus movimentos de ataque eram do tipo veneno ou inseto, o que dificilmente causava dano a Venusauro.
Teia elétrica não era muito bem dominado, então era inútil nessa batalha. Mesmo que Beedrill tivesse aumentado o nível do seu movimento teia elétrica, não teria feito nenhuma diferença porque Venusauro era resistente ao movimento do tipo elétrico. O único movimento que faria alguma diferença era Broca Veloz. Mas Beedrill não podia usá-lo agora. Broca Veloz era um movimento que consumia resistência. Beedrill já o havia usado 3 vezes contra Vileplume e agora sua resistência estava muito baixa. Axel sabia que se Beedrill usasse Broca Veloz, agora, isso esgotaria completamente sua resistência e o jogo acabaria. Então, Axel fez a única coisa que podia fazer nessa situação e foi tiro de seda. Beedrill começou a usar tiro de seda em todo lugar e tentar desviar de Venusauro, folha navalha e chicote de cipó. Até agora, tem sido bem sucedido em fazer isso. Para René, tiro de seda não fez nenhuma diferença para Venusauro. Venusauro era um Pokémon grande e volumoso. Ele nunca lutou usando velocidade. Ele apenas enviava Folha Navalha e Raio Solar e controlava seus oponentes com chicote de cipó. Finalmente Folha Navalha fez contato e Beedrill foi atingido. Ele foi lançado para fora do chão, mas todos puderam ver que ele ainda não havia desmaiado e começado a se levantar. Beedrill havia terminado Executor. Ele também havia passado por muita coisa com Vileplume e seu Raio Solar. Ele também havia sido destruído por chicote de cipó e Folha Navalha de Venusauro. Ele estava em suas últimas pernas, mas ainda não estava disposto a desistir. De repente, todos no estádio, incluindo René, sentiram um calor de respeito pelo Pokémon. Todos pensaram que Beedrill e esse treinador tinham um relacionamento próximo. No entanto, Axel sabia que esse não era o caso. Claro, Beedrill não tinha nada além de respeito por Axel porque ele salvou Beedrill quando era um Veedon. Mas Beedrill e também Nidorino não estavam desistindo de sua luta por apenas um motivo. E esse era os Pokémons de Ock. O grupo nunca havia vencido os Pokémons de Ock. Para eles, o céu agora estava ainda mais alto. Então, eles internamente juraram ficar mais fortes. Venusauro podia ser visto pronto para explodir Raio Solar. Por respeito, René disse ao Pokémon para não usar seu poder total. Ela não queria machucar o Pokémon, mas todos sabiam que a batalha acabaria agora. Devido ao dia ensolarado Raio Solar, não precisou ser carregado e Beedrill tentou seu melhor para desviar do ataque. No entanto, o feixe atingiu o braço ferido de Beedrill, onde o Raio Solar de Vileplume havia atingido, e ele foi levado para longe e caiu no chão. Beedrill desmaiou. Beedrill não consegue lutar. Venusauro vence. A multidão aplaudiu. A batalha foi emocionante e motivadora. Todos ficaram surpresos com o potencial deste treinador. Não havia sido um ano de sua jornada e ele poderia dar ao líder do ginásio uma corrida pelo seu dinheiro. Mas finalmente foi o líder do ginásio que venceu. Ou será que ela venceu?